Ok? Então nada pode me distanciar da minha família. Nada. Nada. Se eu cresço, minha família cresce junto. Se eu vou, minha família vai junto. Tá? Comigo. Tá? Vamos lá. A não ser quando é trabalho de ida e volta. Tá? Isso eu preciso pontuar. De ida e volta. Eu estou frisando que o trabalho de você ir tem que ficar cerca de 1 mês fora, 3 meses, 2 meses, 6 meses fora, enfim. Tá? Vamos lá. Prossigamos na página 419. Liderança exclusivista. Agora tópico B. No meio de uma congregação de milhares de homens capacitados, Moisés assentou-se só para resolver todas as questões. Tá? Nós já lemos Êxodo 18, 14. Moisés sentou só para poder resolver todas as questões. Todas. Só que isso aqui eu preciso pontuar. Havia no meio dele ali pessoas capacitadas. Quando é que ele viu que as pessoas tinham capacidade? Quando o Jetro deu ideia para ele poder ter liderados para o ajudar a executar a sua missão. Automaticamente ele dividiu a carga e viu que de fato aquelas pessoas tinham capacidade para assim executar o seu papel, executar a sua missão, executar aquilo que lhe foi proposto. Tá? Então isso aqui eu preciso pontuar. Você nunca vai saber se a pessoa tem capacidade ou não se você não confiar responsabilidades na mesma. Eu tô com medo de fazer tal coisa, eu preciso sair, preciso viajar, mas como eu vou fazer? E a obra? Não, peraí. Você tem liderados qualificados para isso? Tenho, mas eu tenho medo, não. Você nunca vai saber se vai dar certo ou não se você não colocar responsabilidade para o mesmo executar e sair e ver como vai ficar. Tá? Então Moisés só descobriu a capacidade daqueles homens depois que ele permitiu os homens de exercerem o seu papel como líderes. Tá? Dentro de um grupo de 1000 e assim sucessivamente. Outro tópico aqui. Filas enormes, como as que temos vistos nas repartições públicas, e o povo sem atendimento. É isso que acontecia. Êxodo 18, versículo 13. Imagina gente, olha só, imagina, na fila, desde a primeira hora do dia, desde 6 horas da manhã. Aí você rompeu a hora terceira, que é 9 horas, você rompeu a hora sexta, que é meio-dia. Você rompeu a hora nona, que é 3 horas da tarde. Você está chegando na viração do dia e você diz, rapaz, não vou ser atendido hoje. Só no outro dia. Aí pensa, no outro dia, mano, não tinha senha não, filho. Tinha senha não. Quem chegasse na fila, meu, seria atendido primeiro. Imagina. Então, vamos ler aqui, Êxodo 18, 13. Imagina a situação que o povo vivenciou. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. No outro dia, Moisés sentou para atender o povo estava de pé de novo, desde de manhã até a tarde. Tá? Então, toda liderança, ela nunca é executada sozinho, tá bom? Vamos lá. D. Moisés era exclusivista. Achava ser o único que o povo podia... Aliás, achava ser o único que Deus podia usar. Era o único capaz. Vamos lá. 2. Líder centralizador. Moisés era o culpado desta grande desordem
e ineficiência ao atendimento às pessoas, pois centralizou todas as causas, grandes e pequenas, em torno de si. Aí a resposta que ele vai dar para Jetro é essa: é porque este povo vem a mim. Ou seja, o povo não tinha outra alternativa. Então, o povo vem a mim. Tem outro juiz? Tem outro líder que possa orientar o povo, julgar o povo? Não tem, não. E o povo vai vir quem? O povo só vem a mim. Você está entendendo? Pegou isso aqui? Eu conheci uma irmã que ela falou assim: pastor, eu não dou conta. Eu falei: como assim, mãe? Mãe, é muita coisa, pastor. Eu falei: sério, irmão? Como assim? Não, eu não dou conta. É todo dia igreja, pessoas me procuram, pessoas vão atrás de mim. Eu falei: mano, peraí. Mas quais tipos de assunto a irmã trata? Não, pastor, é todo dia gabinete. Todo dia gabinete, todo dia, não dou conta. Eu estou de segunda a segunda na igreja. Gabinete direto com os irmãos, com a irmã. Irmã, pastor, qual tipo de gabinete é? Ah, pastor, às vezes para falar, às vezes para poder falar, uma irmã falar que não está bem sexualmente com o marido, ou o marido falar que não está bem sexualmente com a esposa. Pastor, isso é assunto leve, que a senhora pode levantar pessoas que são juízes de paz dentro da igreja da senhora e orientar essas pessoas. Porque o juiz de paz não é só fazer casamento. Um dos pilares principais é fazer casamento. Mas também é para orientar, trazer paz ao matrimônio, trazer paz ao casal. Porque imagina, um hoje vem para falar sempre do casamento, o outro vem amanhã para falar sempre da sogra, depois me fala da dor de barriga, da unha encravada. É claro que você não vai dar conta. É claro. Então, a senhora tem que levantar pessoas para poder auxiliar a senhora nesses quesitos, nessas demandas. Quando for um assunto mais grave, tipo, o marido bateu na mulher, não, aí é gabinete com os dois. Com os dois. Né? Disciplina dependendo da causa e exclusão e cadeia. Falando de tal adulterou, não, isso é gabinete. Disciplina, né? Então, a pessoa está sobrecarregada porque não levanta outra pessoa. Claro que vão te procurar. Claro. Irmão, tá aqui fulano de tal, ó. Fulano de tal, Bertano, assunto de jovem é com ele. Assunto de casal é com ele, com ela, com o casal ali, com os dois. Tá? Só me procurem para gabinete em questão que só eu posso resolver. Juventude? Ali, ó. Porque a pessoa pergunta: pastor, tô gostando de alguém da juventude. Eu falo: já orou? Né? Podia passar por líder dos jovens. Né? O líder dos jovens está de frente para poder liderar a juventude. Vai conduzir a pessoa que é liderada a orar, a buscar a Deus, a conhecer mais a pessoa, que namorar não é beijar na boca, não é chupar a língua. Namorar é conhecimento. Tá? Porque hoje em dia se chupa muita língua, se esfrega tanto que quando casa, né? Eu não vi que ele era assim. Mas não teve tempo a ver no namoro. Aí quer separar. Por quê? Incompatibilidade de gênero. Aí peraí, não namorou pra ver isso não? Então, essas demandas na igreja, pequenas coisinhas, podem ser atendidas por outros líderes. Para não sobrecarregar o líder principal da igreja. Porque o líder principal, existem outras demandas que ele tem que executar. Porque o líder da igreja tem que estar em contato direto com o Eterno, que é a casa dele. Eu não posso nunca mexer numa casa que não é minha. A casa dele. Então tem que estar em conexão. Pai, o que o senhor quer que eu faça aqui? Pai, tem alguma coisa que o senhor quer que eu mexa? Pai, tem alguma coisa que o senhor quer que eu levante? Pai, tem alguma coisa que o senhor quer que eu tire? Porque o módulo da igreja hoje é basicamente o tabernáculo lá de trás. Que Deus sempre quis tabernacular. Ohel, né? O Deus que habita em tenda. Né? O Deus que habita em tabernáculo, o Deus que habita no meio de nós. Ohel, em hebraico. Então o que acontece? Para a casa dele,
Ele não deixou nem Moisés escolher o tapete. As cortinas não foi as irmãs que escolheram, não. Foi ele que escolheu. Porque a casa é dele. O problema de muitos líderes é que a casa é dele, mas eu quero fazer do meu jeito. Não, tem que fazer de acordo com o que ele me orientar. Tá? Então, o líder pode levantar outros líderes que vão fazer com que esses outros líderes desafoguem o trabalho que ele tem, desafoguem toda a demanda que ele tem, servindo o povo. Ok? Vamos lá. Ponto 3. Resultado de uma má administração. Morosidade. Por vezes, temos tecidos comentários a respeito deste ou daquele líder de igreja ou congregação dizendo: é um obreiro muito esforçado. Veja como trabalha. Não tem tempo nem para a sua família. Ele é um líder muito envolvido com a obra. Que dedicação! Mas a boa administração nos ensina que, trabalhando menos, podemos produzir mais. Cara, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Eu tomava conta de dois jardins, jardineiro, com chave do patrão na mão. Da casa do patrão, do portão, de tudo, na mão. Só que com 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa empresa de soldador. Onde eu trabalhei quase 10 anos nessa empresa, onde eu paguei, a maioria das minhas faculdades eu paguei nela. Bacharel, paguei ciência da religião nela, enfim, tudo por ela. E o que acontece? Tinha dias que eu pegava 8 horas da manhã e ia até 10, 11 horas da noite. Mas teve um tempo que eu comecei a ganhar por comissão. Comecei a ganhar comissão. Estou pegando esse exemplo para poder acoplar nisso aqui. Eu comecei a ganhar por comissão. Então, quanto mais eu produzia, mais eu ganhava. Só o que acontece? Tinha dia que eu trabalhava até meia-noite. Eu tinha a chave da loja na minha mão. Então eu trabalhava com 16 anos de idade. Trabalhava até meia-noite, 1 hora da manhã. Depois ia para casa. Eu morava perto da empresa, cerca de uns 20 minutos, 15 minutos. Não vou, se eu falar aqui, vocês não vão entender onde é. Mas era na Barra, eu morava na Paineira. Perto. Tu entendeu? Na entrada da Barra, eu morava na Paineira. Então, eu ficava até meia-noite, 1 hora da manhã. Isso começou a ficar frequente. Só que chegou um tempo que eu parei de produzir. Por quê? Porque eu ficava até tarde, no outro dia eu não produzia nada. Eu estava cansado, levava o dia arrastado. O patrão de mim falou assim: aqui, pode falar uma coisa? Eu não quero que você fique até mais tarde. Você pode até ficar até mais tarde. Não até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Por quê? Porque você fica até 1 hora da manhã, sendo que você produz muito. No outro dia você não produz nada. E você trabalhando no horário certo, você produz mais e frequente. Porque eu fiz uma estatística. Você trabalhou esse mês tal, até 1, 2 horas da manhã, meia-noite e tal, fazendo horário de direto, produção. Você produziu isso aqui. E o dia que você... Nessa época eu comecei a pregar, eu já era vice de líder de congregação na Vila Muqui, com a missionária Alzelina Basto, né, pela Igreja de Deus no Brasil. Então eu comecei o quê? Trabalhar, aí tinha um mês que eu estava na escala para poder pregar. Então eu saía pregando direto. Então o que acontece? Eu com 16 anos, eu tinha que sair o quê? 6h30, saía correndo para trabalhar 6h30 para poder estar 7h30 dentro da igreja, abrir igreja, aquela coisa toda. Então tinha mês que eu podia ficar até mais tarde, quando eu comecei a pregar direto e ser vice de congregação, eu não podia ficar até mais tarde. Então ele fez um cálculo. Ó. Os dias que você saiu no horário, você produziu mais do que o dia que você ficou até mais tarde. Por quê? Porque aqui você foi frequente. Aqui você foi frequente, mas foi oscilante. Você ficou até mais tarde, de 6h30 para frente, porém no outro dia você não produziu nada. Você só estava produzindo depois do horário. Então, trabalhe menos e produza mais.
Isso serve para quê? Quando eu distribuo tarefas, eu vou trabalhar menos e vou produzir mais. Eu vou ter mais tempo para a igreja, eu vou ter mais tempo para mim e tempo para minha casa. Tá? Porque não adianta eu estar envolvido 24 horas com a igreja e perder minha casa. Ser um ótimo líder, ser um ótimo sacerdote fora, ser vitorioso fora e ser um derrotado dentro de casa. Então tem que haver um equilíbrio. E esse equilíbrio vai vir a partir do momento que o líder distribuir tarefa. Distribuir tarefa. Vamos lá. Apesar de Moisés estar atolado no serviço e de não ter tempo nem para a família, o povo estava sem atendimento. Estava adiantando alguma coisa? Ele estava sacrificando a sua família em prol do povo. E nem todo o povo estava recebendo atendimento. Estava adiantando alguma coisa? Não. Ele estava se perdendo, perdendo a família e perdendo o povo. Então, às vezes, um conselho, uma ideia, serve para a gente puxar um pouquinho o freio, filtrar, nortear essa ideia. Senhor, devo ou não acatar, absorver essa ideia que fulano me deu? Deus, sim, coloca em prática. E detalhe, tá tendo resultado? Tá. Então não se mexa em distribuição de tarefa que está dando resultado. Eu falo do campo que eu sou, né? Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é um campo muito grande, porém é um campo que tem se tornado débil, tem alcançado déficit quando coloca um líder numa igreja, principalmente Assembleia grande, que tem setor 1, setor 2, setor A, setor B, coloca o líder para poder ficar à frente daquela congregação. A congregação demora um tempo para poder encaixar na ideia do líder, abraçar a ideia do líder, se relacionar com o líder. Quando o líder começa a se relacionar com a igreja, começa a crescer a igreja. Pega e tira o cara, coloca o cara para outra igreja. A igreja vai lá embaixo de novo. Sabe? Então, automaticamente, isso dá um baque muito grande. Por quê? Porque o membro já pegou carinho com o líder, pegou carinho com o dirigente. Poxa, o dirigente é tão bom, tão bacana. Aí coloca outro. Aí o outro vai vir com outra ideia, com outro comportamento, com outra mente, com outra visão. Aí quando a igreja pega a visão do outro, tira de novo. Aí eles alegam o quê? Medo de perder o povo. Gente, se o pastor for um mau caráter e quiser pegar o povo, que pega, ele vai dar conta com Deus depois. Se o povo quiser ir, que o povo vá. O povo vai dar conta também com Deus depois. O líder vai pagar depois. Vou prosseguir aqui. Centenas de pessoas com problemas urgentes tinham que aguardar durante o dia todo a sua vez de ser atendido. Com certeza, muitos casos graves eram adiados para o dia seguinte. Ou quem sabe, semanas depois. Morosidade, lentidão, ineficiência no serviço são indícios de uma má administração. 2. Sobrecarga. Êxodo 18:18. Vamos ler. Vou pontuar um negócio com vocês aqui rapidinho. Achou aí? Uhum.
Êxodo 18, 18. Aí, olha o que Jetro disse. Totalmente desfalecerás assim, tu como este povo que está contigo. Olha só, olha a visão de Jetro. Olha a visão de Jetro. Pela morosidade de Moisés, vou explicar o que é morosidade. Pela morosidade de Moisés, Jetro disse assim, peraí, ó, se você continuar assim, você vai desfalecer você quanto o povo. Ou seja, você vai ficar acabado, exausto, sobrecarregado, você vai sucumbir, cara. E o povo também. Então ele está dizendo assim, peraí, a tua ineficiência tem prejudicado o povo. Mas a minha visão ocular, primordial, não está 100% no povo. Está em você. Porque você é o líder. Se tu ficar doente por conta disso, cara. Se tu surtar por conta disso, cara. E o povo? Entendeu? Ou seja, tu está fazendo algo que tu está prejudicando o povo, mas está se prejudicando mais ainda do que o povo. Porque o povo precisa de você e você precisa de Deus. E nessas condições, o povo vai sucumbir. Primeiro você vai sucumbir e o povo vai sucumbir. Quem vai guiar o povo? Olha a preocupação de Jetro. Totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Então eu tenho que ter percepção daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu não posso fazer. A orientação de Jetro, ela é muito peculiar. Vamos lá, morosidade. Consigamos aqui a leitura. Os resultados são sempre os mais desastrosos possíveis. Irmãos que acabam indo para outra igreja, ou até mesmo se desviando, porque nunca foram visitados pelo pastor ou por um de seus representantes. Falta acolhimento, falta aconselhamento. As viúvas são desprezadas no ministério cotidiano. Atos 6:1. E apesar de tudo isto, o líder não tem tempo para descansar. Está estressado, sua família não sabe o que é ter um pai e um esposo, né? Ou uma mãe e uma esposa. A obra não cresce, os problemas amontoam-se até explodirem em murmurações, contendas e divisões. Uma igreja nestas condições não possui dinamismo e muitos dos seus líderes partiram cedo demais, porque contraíram doenças graves, resultantes deste desfalecimento. 2.4. A importância da boa administração. 1. Proporciona propósito e direção.
Se você deseja ter êxito no ministério, então você deve ter um propósito e planos em harmonia com os de Deus. E deve poder comunicá-los aos outros. Quando você conhece seu propósito, então você pode liderar outros. Os líderes devem saber para onde vão para poder guiar os outros. Isso aqui é muito forte. Os líderes devem saber para onde vão para guiar os outros. Quem não sabe, isso aqui é um acréscimo meu. Quem não sabe para onde ir, qualquer lugar basta. A orientação e a unidade no ministério envolvem propósito e direção comuns. Todo líder tem que ter o senso de direcionamento. Saber aonde ir. Porque quem não sabe para onde ir, qualquer lugar basta. Com isso, ele tem a direção, sabe para onde ir, vai passar a sua ideia aos seus liderados e automaticamente levá-los ao direcionamento que Deus lhe deu através de seus liderados. Tá? Ou seja, pessoas não foram feitas para serem dominadas. Pessoas foram feitas para ser lideradas. Meu domínio é sobre coisas. Está lá em Gênesis. Está lá em Salmos 8, 4, 5. Meu domínio está sobre coisas, não sobre pessoas. Pessoas se lideram, não se dominam. Tá? Se dominam coisas, pessoas se lideram. Dentro de um propósito e de uma direção. Tá? Porque existem muitas igrejas hoje, nos dias odiernos. Pastor, qual é a meta da igreja? Não sei. Tem que ter uma direção, um propósito. Tá? Vamos lá. 2. Permite decisões apropriadas. As decisões determinam o seu destino. Pega isso aqui. As decisões irão determinar o seu destino. Isto, inclusive, é a verdade sobre a salvação. Você faz uma decisão de aceitar ou rejeitar o Evangelho. E seu destino eterno é determinado por sua decisão. Sua vida e ministério atual são determinados pelas decisões anteriores que você tem tomado. Você tomou decisões através do planejamento pensativo ou no impossível do momento, ou no impulso do momento. A boa direção lhe permite tomar as decisões apropriadas com a direção do Senhor. As suas decisões vão determinar acerca do seu destino. Dependendo de quem você está ouvindo, eu já posso imaginar onde você vai chegar. Então eu não posso ouvir qualquer pessoa. Eu tenho que ouvir pessoas que estão conectadas com Deus. Para eu poder ter um destino de acordo com o que Deus traçou para a minha vida. 3. Estabelece as prioridades para o ministério. Prioridades são aquelas coisas que são mais importantes do que as outras. Elas são as coisas que possuem o primeiro lugar em seu tempo e atenção. Você terá prioridades na vida.
Não importa se você as determina conscientemente ou não. Você estabelecerá as prioridades, deixando-se levar por hábitos que se tornam um estilo de vida ou devido à pressão ou devido à pressão das circunstâncias ou pelas pessoas ao seu redor, ou por uma decisão definida baseada nos propósitos de Deus. Quais são as prioridades da sua vida? Quais são as prioridades do seu ministério? O que faz você tomar certos tipos de decisões? O que o impulsiona? O que o leva a isso? A sua decisão está definida baseada nos propósitos de Deus? Essas perguntas vocês respondem para vocês mesmos. Permite a ação em lugar da reação. Muitos ministérios estão ocupados em reagir aos assuntos urgentes no presente, em lugar de planejar para o futuro. Isto leva os líderes a reagir em um lugar de agir com sabedoria e propósito. Se uma estratégia ou plano você não sabe o que está fazendo no ministério, por que você está fazendo? Ou como será feito? Por que você não tem nenhuma organização e direção? Você não tem nada com o que se comprometer. Nenhuma maneira de avaliar sua efetividade para Deus. E você é facilmente persuadido a reagir e abandonar as coisas em tempos de crises. Eu nunca posso ser persuadido a abandonar as coisas em tempos de crise. Deixa eu pontuar algo aqui. Lembra de Abraão? Deus fala para Moisés, para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus não falou de cara que era Canaã. Por quê? Porque Canaã está debaixo de uma maldição. Maldição esta que Noé liberou para seu filho Cã. E automaticamente Canaã é uma cidade maldita. Automaticamente Deus revela para Abraão que a cidade seria Canaã. Ele não iria. Só que ele vai. Deus vai o direcionar, o conduzir até Canaã. Chegando em Canaã, ele vai ter uma problemática. Qual é a problemática? A terra está em crise. A crise em Canaã é severa. Há fome na terra. O que ele faz? Opa! Eu tenho a promessa e a terra está com fome. Está com crise. Vou para o Egito. Ele vai para o Egito. Não foi Deus que mandou ele ir para o Egito. Automaticamente ele vai granjear alguns problemas. Vai praticamente vender a sua mulher, fazendo ela se passar por sua irmã, que de fato era. A Bíblia diz isso, que era irmã. Filho de Terá, mas não era, eles eram irmãos por parte de pai. E automaticamente Deus vai intervir na noite de núpcia de Faraó com Sara. Senão os dois tinham selado o matrimônio. Não houve o coito. Não houve a conjunção carnal. Não houve a relação.
Porque Deus não permitiu. Alguma coisa aconteceu com o faraó. Deus não permitiu. Deu ruim para o faraó. Deus não permitiu. Se Deus não tivesse intervido, o ato teria cometido. Automaticamente, Faraó vai descobrir que Sara é a esposa de Abraão. E se você vê em Gênesis 13, Abraão está rico por conta disso. Automaticamente, eles vão ser expulsos do Egito e vão de novo para Canaã. Só que eles vão levar Agar. Sara vai levar Agar. E no que leva Agar, olha o problema até hoje, lá no Oriente Médio. Olha a briga que está lá por conta de Ismael, Israel e Isaac. Olha a briga que está. Então, existem problemas que a gente granjeia na caminhada, na labuta, porque saímos fora da direção de Deus. Me arrepiou aqui, hein? Ô, glória. Saímos fora do propósito de Deus. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque quando Deus vai pedir a prestação de conta, ele vai dizer assim, ó, me dá o teu único filho. Mas peraí, ele já não tinha Ismael? Só que Deus não se responsabiliza com os cambalachos da vida que eu vou granjeando. Com as falcatruas que eu vou ganhando, ele não tem responsabilidade nenhuma nisso. Então, dizendo, eu quero o teu filho que eu te dei. Ismael não, Isaac. Ismael, você conseguiu ir nas tuas pernadas da vida. Mas aquilo que eu te dei, Isaac. Então pega isso aqui. O ponto que eu queria chegar é esse. A promessa não está na terra. A promessa está em mim. A promessa não está condicionada a coisas. A promessa está condicionada à pessoa. Não é a terra que me abençoa, é eu que abençoo a terra. Quando Isaac chegou em Canaã, tinha fome em Canaã, tinha crise em Canaã, ele ia fazer a mesma coisa, descer para o Egito. O papai veio fazer também. Aí Deus, permaneça na terra. E semeia na terra. E Deus mostrando para Isaac, a promessa não está na terra, a promessa está na tua mão. Ó glória. Só preciso que você abra a sua mão e lance a semente. Que o resto é comigo. Depois que a semente estiver na terra, que a semente estiver enterrada, aí é comigo. Porque aí ela está na terra, está enterrada. Você não vê, mas Deus vê. Deus mata a semente e faz ela multiplicar. E faz ela germinar e produzir. Então, observe isso aqui. A promessa está em você. A promessa está condicionada a você, liberada para você. Então, aonde você chegar, o lugar será abençoado. Tá? Não é um lugar que me abençoa, é eu que abençoo o lugar. Até isso aqui. Tá? Prossigamos. Vamos lá. Boa administração transforma o desejo de demonstração e visões em realidade. Ajuda-lhe a determinar o que você deve fazer e como fazê-lo para cumprir os propósitos de Deus. 5. Permite a avaliação. A administração inclui a avaliação para ver se você está cumprindo o propósito e o plano de Deus. Compreender os princípios bíblicos do êxito e as razões para o fracasso permite tal avaliação. 6. Harmoniza o ministério com a vontade de Deus. A primeira pergunta do apóstolo Paulo, depois de sua conversão, foi: que queres que eu faça? Essa pergunta aqui é muito tremenda. Ele estava perguntando a Deus qual é o seu plano para a minha vida e ministério. Exemplo, está me chamando para que razão? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? A mordomia
sábia coloca sua vida em ministério em harmonia com o propósito e planos de Deus, tá, gente? Quando você lê mordomia, não tá de você relaxar, conforto, marasmo, não. Mordomia, a palavra harmonia, está associada à administração. Vamos ler Atos 9? Falta quanto? Falta 10 minutos? 10 minutos, né? Eu vi aqui. Atos 9, vamos ler do 1 a seguir, ó. Escrito está: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então, o foco era homem e mulher, porque as crianças eles mudariam, né, persuadindo a mente deles sobre outros quesitos. Tá? Então, faziam com que a criança tentasse mudar. Porém, muitos pais, muitos homens eram mortos, arrastados pela igreja, da igreja, arrastados pela rua, de forma muito truculenta. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de uma luz do céu. Eu acho interessante é que Deus permite que ele saia de Jerusalém e entre em Damasco. Por que Deus não parou ele em Jerusalém? Deus tem os seus propósitos, porque Deus queria que ele chegasse na casa, na rua direita. Deus queria que ele fosse para esta casa. Então Deus tem os seus propósitos. Deus não para no início, mas para quando ele chega. Aí vamos prosseguir aqui a leitura. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é uma expressão de pressa, tá, gente? Quando você chama mais de uma vez, porque você tem urgência e pressa. Tá? Lembra de Samuel, Samuel, urgência e pressa. Marta, Marta, urgência e pressa. Saulo, Saulo, urgência e pressa. Tá? Por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, só tinha um que podia parar ele, o dono da igreja. E assim não acontece. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém de fazer. Deus pega ele na entrada da cidade de Damasco. Ele fica 3 dias sem enxergar. 3 dias, com escama nos olhos. Isso eu acho muito importante, porque logo que ele teve um encontro com um Senhor, logo que ele teve um encontro com um Eterno, a pergunta dele é: quem é? Porque quem o chama, o conhece. Saulo, Saulo. Espera aí, o Senhor que me conhece, mas eu ainda não conheço. Quem é?
se apresente, todo diálogo se começa com ambas as partes se apresentando. Eu sou Saulo, eu sou o Senhor. Então o Senhor se apresenta. Aí agora ele está temendo, porque ele caiu, está cego. Senhor, o que tu queres que eu te faça? O cara acabou de ter um encontro pessoal, íntimo com Jesus. Já está na prática de obediência. E a voz diz, o Eterno diz, entra na cidade. E assim ele faz, entra na cidade. Só que o que me chama a atenção é que ele vai fazer algo que os discípulos não faziam. Que é o quê? Orar e jejuar. O cara acabou de encontrar com Jesus, já está orando e jejuando. Lembra dos discípulos? Alguém vai indagar o mestre. Mestre, os discípulos e os discípulos de João e os fariseus, eles jejuam 2 vezes na semana. E os teus discípulos não jejuam. Aí Jesus, pode porventura os convidados do noivo não comerem estando noivo com eles? Vai vir dias que eles serão obrigados a jejuar. Está falando da perseguição. Aí, certa vez, mais à frente, Jesus vai convocar eles para orar. Eles oraram? Não, por 3 vezes Jesus voltou para eles e não estava orando. Então, era um grupo que andava com Jesus, que caminhava com Jesus, mas não oravam e não jejuavam. Então Jesus permitiu situações para quê? Para eles orarem e jejuarem. Eles caminharam 3 anos e meio, não oravam, não jejuavam. Paulo já teve um encontro com Deus, está perguntando o que o Senhor quer que eu faça, e já está orando e jejuando. Tá? Então existem coisas que vão nos impulsionar ao caminho da oração. Todo líder tem que orar. Tá bom? Todo líder tem que orar. Tá? Ele estava perguntando a Deus qual é o seu plano para a vida e ministério. Aqui nós já lemos já. Tem quantos minutos ali? Já? 3? Então, assim que nós já lemos, nós vamos parar na página 421, tá, gente? 421. Deus procura líderes. Deus procura líderes. Então, pega isso aqui. Todo líder tem que viver uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração e de jejum. Todo líder. Quando eu não vivo assim, automaticamente Deus permite circunstâncias para me fazer viver assim. Porque Jesus disse, ó, eles não jejuam, mas virão dias que vão ser obrigados a jejuar. Ou seja, veio perseguição da igreja, automaticamente tiveram que jejuar. Veio perseguição da igreja, automaticamente tiveram que orar. Então existem coisas que o Eterno não vai abrir mão que a gente faça. E quando a gente abrir mão de fazer, Ele vai permitir circunstâncias acontecerem para nos levar para a oração e para o jejum. Tá bom, gente? Bom, amados, a gente ficamos com essa aula por aqui, tá? Na próxima aula estamos presencial em nome de Jesus, tá? Reiterando, essa aula só foi por vídeo por conta que hoje completa 14 dias que a minha esposa apresentou sintomas de gripe, tá? Nariz entupida, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, dor de cabeça. E eu, por estar em contato com ela, fiquei 3 a 4 dias também com dor de cabeça, direto. Mas graças a Deus já estamos recuperados para a glória de Deus Pai. Um pouquinho de tosse ainda, mas Deus está no controle, tá? Senhor, eu te louvo e te glorifico por esta aula. Te agradeço, ó Pai, pela tua fidelidade. Agradeço ao Senhor porque o Senhor tem sido tão generoso. Permita, ó Pai, que a cada dia a vida da tua palavra crie vida em nós. Permita-nos, ó Pai, que a tua palavra transforme o nosso caráter, nos molde de dentro para fora. Precisamos, ó Pai, ser moldados como figura, como semelhança de Ti, ó Pai. Que nós nunca possamos, ó Pai, querer ficar de uma vida, ó Pai, onde o marasmo toma conta do nosso ser, mas todavia possamos exercer a liderança de forma eficaz. Nunca, ó Pai, com ganância, nunca, Pai, com avareza, mas todavia, Senhor,
se preocupando com o interesse do meu irmão, pronto em ajudar, Senhor, pronto em fortalecer. Que o Senhor possa, ó Pai, a cada dia fazer com que a gente aprenda a teoria da Tua palavra para exercermos na prática, para a glória do Teu santo nome. E que a cada dia, que a vida da Tua palavra crie vida em nós. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigado por tudo. Guarde a nossa casa, guarde a nossa família, Senhor. Pessoas agora, ó Pai, estão em luto. Pessoas agora, ó Pai, estão chorando. Pessoas agora, ó Pai, estão em desespero porque perderam um ente querido. E eu te peço, Senhor, através do Teu Espírito Santo, console essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Receba aí um final de semana abençoado, tá bom? Que assim Deus os abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até breve.